Cara, que Afirmou que um isso, mano? jogador ficou no banco por 2 dias por questões de indisciplina nessa última semana de treinos. Colocou de castigo? Não foi o Mireu, outra pessoa ficou no banco por 2 dias por causa de motivação, foco, disciplina e profissionalismo. Vocês lembram uns dias atrás que até o Radioativo botou no vídeo dele eu falando de indisciplina? É. Afirma o coletivo de imprensa que após a derrota para Leviatã, que a equipe terá mudanças para a próxima etapa do CBLOL. Estou dormindo no office, os jogadores se atrasam. Como isso é possível? As pessoas não querem vencer, então teremos mudanças. Uau. Ele também tweetou um negócio importantíssimo aí. O próprio Sil. Ah, Coach Sil. Pablo Marcio. tudo é da minha responsabilidade. Desculpa ao Kwin que não merecia isso e ao Katz que jogou muito bem nas screens e foi sólido no palco. Katz merece uma chance no Tier 1. Ou seja, tchau Mireu. Deus me deu. Cara, tipo, O eu wiki não, do mais. eu não vou falar em consideração a ele, né? Mas tem mais coisa aí a ser dita. Sil revelou que trouxe o Buipo para ajudar na coaching staff durante o coletivo de imprensa. Nada do que eu fazia fixava. Fixava é fix, né? Então, resolvia. Tentei dar o mesmo feedback e não fixou. Ah, não, acho que fixou mesmo de grudar, né, na mente. Smiley tentou, Benvi tentou, até trouxe o Buipo, não funcionou. Acho que somos o único time do Brasil que já teve Core JJ, Impact, Buipo e eu treinando a mesma equipe. E não conseguimos fazer nem o básico, as coisas mais básicas. As pessoas não estavam assumindo a responsabilidade. Nós mudávamos o coach, como trazer o Buipo, para que talvez ele explicasse de uma forma diferente ou melhor. Funcionou por um tempo, mas continuou a mesma coisa. É. Durante o coletivo de imprensa, afirmou que o jogador ficou no banco por 2 dias. Com certeza foi um problema de ego. Tem sido um problema persistente mesmo antes de ganharmos. Então, sabe, temos jogadores que acham que são presentes de Deus antes mesmo de vencermos. Caralho. 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 O problema tá fora de jogo, sim. Mas tenho dito, não? Não tenho dito? Isso aí? Coitado do. Deixa eu ver a entrevista. Yeah, we're gonna make changes to our roster, like 100%, I think. Oh! 100% we will change our roster. Vai ter mudanças, guys. Vai ter Pode mudanças na vir, lineup. Pode vir, Bubu. I think Tá confirmado. the level of effort, the focus, the same mistakes, the professionalism, everything was A lacking in vontade, every area. profissionalismo. I'm not gonna Cala a say boca, sorry deixa for eu my ouvir o Sil. performance, actually. Não I've vou never dizer desculpa seen pela minha a team where performance. the head coach sleeps in the office and I have players that are late. It's absolutely unbelievable. We're going to change roster. People will be held accountable. Supinal's here, our head of performance. He knows. I sleep in the office. Players are late. How is this possible? People just don't want to win. So Pausa aí, people will be changed. produção. Caralho, Mas pesado. basicamente, Caralho, guys, ele tá falando que os coaches, lógica disso. Um dos campeões eram. Mas um time caro, mas Caralho, mano. Aonde que tá isso, mano? Como é que é o nome do vídeo? Caralho, bicho. Coletiva Coach Sil, o pau quebrou. Let's the press conference with the big stars. Hi, Sil. Good afternoon. Matheus and Big Stars. What you changed today? What changed? Yeah. What do you mean, like with our team? Oh, yeah. He's saying like, what can you do to change the result today to win? I think today was a day. It's up to the players, really. At the moment, it's very hard for me to think about what I could have done better right now.
I think I would have to think about it a bit more. Very disappointing result. Hi, Sil Brewster from Ilhanas Lendas. My question is about your tweet you did before the game. You said you're gonna win the Copa Cereal. And then the performance of the players today was the worst I ever seen from K. So what happens to you guys play like that? Yeah, just the same mistakes that we talked about in training. I thought we fixed it. We actually planned to play with Mirror this week. We didn't plan. I don't know why people think that we benched Mirror before. We definitely planned to play with Mirror. Our scrim win rate was over 70%. We played very well, and even with quads in, we were winning most scrims. I think it just came down to like psychological problems as well as the ability to learn. I think we had a lot of issues with like learning concepts, just basic concepts. I think we got much worse, which doesn't make sense. Just repeating the same ideas since we talked 1 year ago. It's the same thing. And then we went on stage and just made mistakes that I think shouldn't be made by pro players. So, yeah, disappointing. Guys, o vídeo não tem legenda, tá? Mas basicamente ele tá falando que era um dia, né, sobre os players e que eles tiveram um problema basicamente de aprendizado e conceitos básicos, né, do jogo, que eles continuavam repetindo os mesmos erros, o que não faz sentido, que isso não devia ser feito, né, por jogadores profissionais. Ele tá completamente certo, mas assim, eles... Cara, é bizarra a mudança, né, o nível que esse time decaiu com a saída do Trimby, né? Às vezes o impacto do Trimby era bem maior do que a gente achava. In the draft, do you think is the problem today? I think the draft, we had to draft in a certain way because of a lot of reasons, trend pool problems, how both teams were playing. I think maybe something I could have done is just pick Gwen over Jax, because this Jax looked really useless. So maybe pick Gwen, best champion in his kit. But Overall? Overall, if we play like that, whatever champion we play, we're going to lose. So. Ok. Cauê Almeida, Portal.360. How do you advise on the rest of the year for your team? And is it possible to force changes in the team's play style in the course of the year? Yeah, we're going to make changes to our roster, like 100%, I think. 100% we will change our roster. It's not even up for discussion. I think the level of effort, the focus, the same mistakes, the professionalism, everything was lacking in every area. I'm not going to say sorry for my performance, actually. I have never seen a team where the head coach sleeps in the office and I have players that are late. It's absolutely unbelievable. We're going to change roster. People will be held accountable. Supinal's here, our head of performance, he knows. I sleep in the office, players are late. How is this possible? People just don't want to win. So people will be changed. They lost their... Caralho! Mano, mas é assim que deve ser. Tô errado? Na minha visão competitiva, é assim que tem que ser. Irmão, você não tá atendendo às expectativas competitivas do seu time em questão de... E eu não digo nem desempenho dentro de jogo, mano. Isso que é o mais assustador. Não é nem desempenho dentro de jogo, guys. Ele tá falando de atitudes fora do jogo também, sabe? So now the question in Discord. Dori, can you make a question, please? Hello, Dori from Saladori. Good afternoon. My question is about the rhythm of the game. Do you think BKS had the issue to get into the series? No, I think people just didn't learn. Everything I said was not sticking. I tried giving the same feedback, didn't stick. Smiley tried, Bambi tried. I even brought Whippo, didn't work. I think we're the only team in Brazil that's ever had Core JJ, Impact, Whippo,
and me coaching the same team, and we can't even do the basic things. Cara, isso aqui é humilhação, tá? Isso aqui é humilhação. Mano, tu tem Coach Seal, Bwipo, Impact, Core JJ. Nossa! Nossa! E tipo assim, ó, eu não gosto desse tipo de atitude, tá? O time perdeu, o coach vai lá e descasca tudo. Mas ficou nítido, né? Nos vídeos da Cade, enfim, tudo que era falado, na postura dos jogadores, né? E é bom a gente saber dessas coisas. Das pessoas que passaram ali, tentaram ajudar, que a coaching staff estava aberta, né? Até receber outras pessoas para tentar resolver o problema. Eita. So people will be replaced. This split, this week we actually benched a player for 2 days. That wasn't Miru, someone else. The team was benched for 2 days because of motivation, because of focus, because of discipline, because of professionalism. They came back. I thought it was fine. We won on stage. And our play just reflected the same concerns that we had. I think we tried absolutely everything. We tried soft feedback, we tried hard feedback, we tried feedback from other people, which, funnily enough, was maybe the only thing that worked. Having a world finalist come in and teach us about the game, the same things that I would say, and then they say, oh yeah, I agree, and then we make the same mistakes anyway. So at what point am I going to keep defending for players that will not do the bare minimum? Cara, isso que ele tá falando é muito importante, mano. Tipo assim, o trabalho de um coach, ele só pode ser medido até certo ponto. Porque no fim, é o jogador que joga. Então muitas vezes o coach ele tá tentando fazer coisas corretas, mas por uma barreira na qual o jogador não quer aprender, o trabalho do coach é limitado. Então, tipo, como que a gente vai saber de fato quem é um bom coach e quem não é um bom coach, né? É difícil essa métrica. É tipo o Talkers tá conseguindo o resultado que ele tá conseguindo com players que querem aprender, e ele entrar no time e ensinar as mesmas coisas e o time não quer aprender. Você vai falar, Talkers é uma bomba, mas na verdade ele pode ser um excelente coach, entendeu? Então é difícil, mano, é difícil, cara. Yeah, so nothing about rhythm. I think just a tremendously disappointing performance. I think it's understandable for us to lose the split. I think it can happen because we're a new team. I think it's unacceptable that we lost to the Leviathan. I think it's different. So Eu tenho uma pergunta. Mais one more question, please. Eu posso fazer pergunta, Gabriel? Pode. Hey, Sil Corres from My Spots here. Corre, Lau. About the Bwipo coaching. What was the purpose of Bwipo? It's like helping Boal, helping the team in macro, helping the other game. What was the purpose behind the macro and lane and side laning? It was for the whole team too, because the feedback wasn't sticking. We tried absolutely everything. Shout out to Kate. You know, I don't know a team that's investing more right now to try and make this roster work. It is absolutely disgraceful that Kate can invest this much time, effort, money, energy, and I think what I perceive as a spit in our face and no gratefulness. So, Caralho. Quem não entendeu, o Corres perguntou qual o propósito, né, de trazer o Bwipo. E ele tá falando, mano, tudo. Tipo, side lane, jogo. Tipo, ele tentou de tudo porque a Cade tá investindo no time e o time é uma desgraça e não mostra nenhuma gratidão. We'll see. So basically with Bwipo, everything I was saying wasn't sticking. People were not taking accountability. We would change the coach, like to bring in Bwipo, so that maybe he explains in a different way or a better way. It worked for a little bit, but still same problems. Bruiser again. You said about the bench, the player for two days, and you think this is an ego problem? Oh, absolutely. It was an ego Because you problem. guys win the last championship? I don't think it has. I mean, it's been a persistent problem even before we won. So, you know, we have players that think that they're gifts from God even before we won. So, you know, what I think that we're all dog shit and we really need to focus, and every championship and every day matters.
Cara, como você pode achar que você é um deus sem nem antes ter ganhado? Cara, os maiores campeões desse cenário ganharam milhares de vezes. E mesmo depois de ter ganho milhares de vezes, eles não se acham deuses. Caralho, quando que as pessoas vão entender que numa competição, 99% dos casos, até os campeões perdem mais que ganham? Cara, meu Deus, mano. As pessoas perdem carreiras, oportunidades. Mano, eu queria fazer uma pergunta sobre essa coletiva. Fala, Corres. Ó, o Corres logo fez a pergunta que desencadeou isso aqui, tá? No Sil. Pode mandar. And I'm sitting there thinking about 500 things I can improve on, and we have players that think they're gifts from God and they don't focus. So I don't want to hear anything from them anymore. I don't want to hear anything from, I don't want to hear any excuses. Just the complete lack of professionalism will be addressed, and that's it. Moving forward, things will be better. Love you, bro. So that's it. Thank you guys. Sendo um cara que viveu a fase antiga, como você se sente depois de ouvir essas coisas do Sil? Tipo, investimento pra caralho e esse aproveitamento dentro de jogo? Cara, triste, mano. Mas é que assim, as pessoas, elas acham que é saudosismo. Mas, cara, minhas conquistas dentro do LoL foram boas, mas não é nada perto do que eu sei que a gente consegue alcançar. Entende? Quando a gente fala, não precisa ir no começo da minha carreira lá em 2009, não. Vamos falar 2015, a era estúdio. Eu era player, psicólogo e coach da MTZ Exodia. As pessoas acham que o Peter montou o Exodia. O Peter chegou no último split de 2016. Até a final do primeiro split, eu era o coach, o psicólogo e o player do time. Aí a gente trouxe o Alex, que ajudou na parte de coaching. Tipo assim, queria eu ter tudo isso. Mas talvez uma reflexão. Uma reflexão que eu trago aqui é se talvez toda essa... Eu não quero falar mordomia, mas toda essa oferta de opções e coisas que as organizações oferecem aos players não tenham tornado as pessoas preguiçosas. Porque assim, o Exodia é o Exodia sem coach. O que o Peter trouxe foi lapidar a gente pro internacional. Ele trouxe conhecimento de fora, porque ele treinava a RNG, que era o time do Uzi. Entende? Todo o resto, a gente foi atrás. O Alex, ele chegou, ele ensinou pra gente swap. Junto dele, nós aprimorávamos as coisas. Não era ele que dizia o que a gente tinha que fazer. A gente não foi ensinado a jogar LoL. A gente aprendeu na marra a jogar LoL. E eu não digo isso só o Exodia. A PEN de 2015, os jogadores mais antigos, Kami, Takeshi, BRTT, todos. Ou você aprendia na marra, ou você não aprendia. Você era um medíocre. Quando eu digo medíocre, essa palavra é muito pesada, né, na maioria das pessoas, mas é um jogador mediano. Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho, Corres, sobre a sua pergunta, que eu gostaria que tivesse tido mais investimento na minha época, porque eu sei que a gente chegaria muito mais longe sem eu ter que gastar dinheiro da premiação para pagar bootcamp que foi prometido pela org, não foi, sem eu ganhar 30 campeonatos e a premiação de 2, sem eu voltar do Mundial e ter meu salário reduzido, sem... enfim, uma série de coisas. Se eu começar o campeonato menos 16 pontos, uma série de coisas. Queria. Eu fico triste, porque eu sei que os jogadores de hoje são melhores do que os jogadores de antigamente. No quesito, um jogador novo
ele é melhor do que os jogadores novos antigos. Sacou? A barra de entrada de hoje ela é maior do que a barra de entrada de antigamente. O jogador novo hoje é melhor do que o jogador novo antigamente. Mas em quesito de postura, correr atrás, teammate e até gameplay, os melhores jogadores de antes são melhores do que os melhores jogadores de hoje por causa disso. Por causa dessa fome. Acho que é fome a palavra que eu tô buscando, Corres. Falta fome. Tipo, imagina você ter um coach como o Sil no seu time, Morg como a Cade, que tá investindo, que tá indo atrás do Bwipo, do Impact, do Core JJ. Mano, queria eu. Um negócio que quase ninguém sabe, só a gente sabe, é que quando a gente foi pro Mundial de 2016, os jogadores abdicaram do salário para que a gente contratasse um cara chamado Broken Shard durante um mês, tá? O que a gente pagou pro Broken Shard foi a junção de 70% de todos os salários do time. Inclusive o Alex e o Peter abdicaram, porque eles acreditaram que era o melhor pro conjunto. 70% do salário de todo mundo. Esse era o preço do cara. E a gente pagou, tá tudo bem, porque a org não tinha dinheiro. Ajudou pra caralho. Ajudou pra caralho. A INTZ até ajudou com o que tinha, tá? A INTZ até ajudou com o que tinha, mas competir com o euro naquela época é impossível. Então, assim, gostaria de ouvir do meu coach que a minha org tá investindo pra caralho, que a gente tá tendo campeão mundial ensinando a gente a jogar LOL. Que sonho, mano. Que sonho. Às vezes que eu tive conversas com caras fodas foram porque, tipo, eu sentia, sabe o que eu sentia? Que eles tinham pena da gente. Era o que eu sentia. No Mundial de 2016, que foi a experiência que as pessoas por a gente já ter ido pro Internacional várias vezes, ter treinado com vários times bons nos bootcamps, a gente conseguiu bastante treino bom, né? A gente treinou com a RNG, Samsung, a gente não chegou a treinar com a T1, cancelaram o treino da T1, porque a T1 conseguiu treino com... Era Rox, não lembro, era algum time bom. Mas a gente treinou com 99% dos times, acho que a gente só não treinou com a T1, dos top times de 2016. E todos já conheciam a gente, por causa do bootcamp. Teve um treino que a gente jogou contra a Flash Wolves, que a gente jogou de Graves e Ryze contra Nidalee. Não, foi Graves Cassiopeia contra Nidalee e Ryze, da Flash Wolves. A gente jogou o jogo e a gente tinha sido amassado por eles no matchup reverso, um jogo antes. Então a gente de Graves Cassiopeia, eles de Ryze e Nidalee, 2v2 mid. E aí no outro jogo a gente foi tentar fazer o que eles estavam fazendo e a gente não conseguiu. E a gente ficou atrás no jogo, a gente acabou ganhando esse jogo de Ryze e Nidalee, mas o early game foi caótico. Enfim, o Micão carregou a gente esse jogo, se eu não me engano. E aí no que eu saí da sala para pegar água, o Carça passou. No que o Carça passou, ele falou: matchup very hard, não sei o que. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Aí ele falou: não, você se lembra do nível 3 lá, não sei o que? Então, o que a gente faz é X, vocês fizeram do jeito errado, tenta fazer assim da próxima. Eu falei: caraca, mano, maneiro, pô, faz sentido, vou tentar. E aí toda vez que a gente treinava com eles, e eu encontrava eles davam alguma dica pra gente, tá ligado? O Maple, o Carça, eles sempre estavam tentando ajudar a gente. Eu lembro que o coach da Samsung também elogiou a gente pro Peter. A gente jogou 2 jogos com a Samsung, perdemos um, ganhamos outro, e o cara elogiou a gente, falou: pô, mas eu acho que vocês devem melhorar tal coisa, não sei o que. A gente fala: caraca, vambora, tá melhorando. Imagina se eu tenho isso todo dia aqui no Brasil, com um campeão mundial. Porra, tá maluco, caralho. Eu ia comer o jogo o dia todo. Loucura. Isso aqui é loucura. Você viver isso. E você desperdiçar isso. Me deixa indignado, me deixa enfurecido. Meu peito tá queimando aqui, entendeu? Esse é o revolta competitivo acendendo dentro de mim nessa desgraça. Como eu queria ter tido isso, entendeu? Mas não tive. Faz parte. No fim, a gente caminha para que os outros possam correr.
né? O problema é que a gente caminha descalço para que os outros possam correr de tênis e corram menos que a gente. Obrigado. Isso que é foda, entendeu? Isso que é foda. Por favor, só me fala que não é o Boal, o cara descompromissado e gosta pra caralho dele. Cara, eu duvido que seja ele, não sei quem é, tá? E se eu soubesse também eu não falaria, porque é uma questão de ética, mas não acho que é ele não. Ele é muito certinho pra fazer essas coisas. E assim, guys, vou falar um negócio. Na Coestream, eu falei pra vocês que eu gostaria de dizer tudo que eu sei. Eu não posso falar tudo que eu sei. Porque, enfim, eu tenho amigo nos dois times, né? O Sil e o Tokers. Eu não vou falar nada sobre Red Cade, tá? Porque acaba que eu sei coisas além, né? Mas tem coisas sobre a Cade que eu gostaria de falar, mano, até pra limpar a barra do Sil, porque eu sei que não é culpa dele. Eu vi que não é culpa dele, entende? Então, sinto muito que ele esteja passando por isso, mas competição é isso, né?